Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Chegamos no momento da palavra de Deus, o momento que eu e você vamos silenciar e prestar muita atenção na palavra de Deus. Agora exatamente 19 horas, e 1 minuto. Hoje, quarta-feira, dia 8 de fevereiro de 2023. Está conosco mais uma vez pastor Marcionei Moreira. Sempre falo, é uma alegria para mim, porque é meu irmão por 2 vezes, sempre falo, é irmão biológico, irmão de sangue e irmão em Cristo, é família. E a gente fica feliz de ter a nossa família conosco, ao nosso lado, fazendo a obra de Deus, pregando a palavra de Deus. E o pastor Marcionei, ele sabe que, na verdade, eu aprendi com este homem aqui, Muita coisa que eu sei, aprender a pregar, muita coisa eu aprendi com ele, fui exercendo no rádio, nas igrejas, e fui evoluindo, fui crescendo, Fico feliz porque realmente eu aprendi muito com ele sobre a palavra de Deus, Já fiz muitos cursos também, Na época nós começamos junto na Igreja Batista, Nós somos, de origem batista. Nos convertemos, Conhecemos Cristo nesse ministério, Que é a Igreja Batista. Um ministério que nós temos muito amor, muito carinho. Nós não vamos usar da ignorância de dizer que placa não salva, porque isso é uma ignorância daquele que não tem amor nas coisas de Deus. É claro, todo mundo sabe que uma placa não salva, isso é lógico. É uma coisa que a gente nem precisa falar, nem há necessidade de falar isso. Mas são raízes que para nós é muito importante, Um ministério que nos ensinou muito sobre Cristo, um ministério que nos ensinou muito sobre a palavra de Deus. Então, a partir de agora, nós vamos estar ouvindo, pastor Marcionei, que já está com a oportunidade de nos trazer a palavra. Amém, amém. Graça e paz a todos os amados ouvintes, irmãos em Cristo que estão acompanhando essa transmissão. Eu fico muito feliz por mais uma vez poder estar aqui para compartilhar algo da parte de Deus. E quero mandar já um abraço ali para o nosso pai. A gente tem uma tela bem grande aqui na nossa frente. E o pai já colocou ali, tô aqui na escuta e vendo pela live. Um abraço, pai, que bom que tu admira os teus filhos aí servindo a Deus. E vamos então meditar na palavra de Deus, verdade. Olha só, eu ando passando, primeiramente para quem não me conhece, eu sou o pastor Ney, ou Marcionei, tanto faz. Eu sou pastor da 2ª Igreja Batista Independente, em Sapucaia do Sul, no bairro Pasqualine. Como o evangelista falou, nós somos oriundos da Igreja Batista, mas a Igreja Batista tradicional, Mas hoje eu sou pastor de uma Igreja Batista, que nós conhecemos como Batista Independente, que é uma igreja mais de linha carismática ou pentecostal, uma igreja um pouco mais avivada, mas que guarda os princípios dos batistas, que é aquele foco na palavra. Para nós vale o que a palavra diz, porque senão a gente acaba se perdendo por emoções, por achismos, cada um acha uma coisa, mas o mais importante não é o que nós achamos, é o que diz a palavra de Deus. É isso aí. Então eu quero compartilhar com cada um de vocês uma palavra que se encontra num livro bem difícil de achar, um livro que a gente de repente até acha que nem exista na Bíblia, que é o livro de Sofonias. Sofonias, capítulo 3, no verso 17. Antes do livro de Ageu, lá no finzinho do Velho Testamento. Sofonias, capítulo 3, no verso 17. Então eu queria compartilhar contigo esse versículo, uma palavra poderosa, e a gente poder então ver o que Deus quer falar com cada um de nós neste dia através dessa palavra. Diz assim, Sofonias 3,17: O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você,
com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Essa palavra, ela é uma palavra que está ali no livro de Sofonias, e é importante a gente entender o contexto histórico da época, o que estava acontecendo quando essas palavras são ditas, esse registro que nós temos aqui na Bíblia. O povo de Israel, a gente precisa primeiro entender a história do povo de Israel. Por que Deus escolheu o povo de Israel para ser o seu povo? Para que através dessa nação, através desse povo, o povo de Israel, através dos judeus, o mundo conhecesse a Ele. E a gente sabe que a nossa fé, a fé cristã que nós temos, ela vem do povo judeu. Então, um dos objetivos do povo de Israel ter sido escolhido como povo de Deus é para que aquele pequeno povo fosse referência para todas as nações e através daquele povo nós conhecêssemos esse Deus tão poderoso que criou todas as coisas. Mas o principal objetivo por Israel ter sido escolhido para ser o povo de Deus é para que através desse povo o Cristo fosse manifesto. E o Velho Testamento ele fala de Cristo do começo ao fim. Desde quando nós lemos Gênesis, lá no começo já fala de Jesus. Fala sobre a semente da mulher que derrotaria Satanás. Ali estava já falando sobre Cristo, sobre o plano de salvação. Então todo o Velho Testamento ele aponta para Cristo e o povo de Israel então ele nos traz o Cristo e por isso eles são o povo de Deus. E aqui nesse texto nós temos um contexto onde o profeta Sofonias ele fala das profecias de quando Israel finalmente entenderia que Jesus Cristo é o Salvador, que não há nenhuma outra salvação fora da pessoa de Jesus. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio para os seus, mas os seus não o receberam. Quando a Bíblia fala os seus, estava se referindo ao povo judeu. Jesus, ele não veio diretamente para nós, gentios, nós que não somos judeus, mas o Messias, o Cristo, ele veio segundo a promessa para salvar o povo de Israel e através do povo de Israel então estender a sua salvação a todos os povos. Mas o Cristo veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas há profecias na Bíblia que dizem que chegará um momento em que o povo de Israel ele vai se encontrar com esse Cristo Salvador. O povo de Israel, em algum momento da história, ele vai se encontrar com Jesus e ele vai reconhecer que Jesus verdadeiramente é o Salvador e ele é o Filho de Deus, já que Jesus foi desprezado por Israel, porque eles não entendiam que o libertador, que o enviado, que o ungido viria para morrer numa cruz. Eles achavam que era um líder político que ia libertar Israel do Império Romano. Mas Jesus ele veio para trazer a salvação para as nossas almas, ele veio nos resgatar da maldição do pecado e ele veio nos dar uma vida nova. O povo judeu infelizmente não entendeu isso, mas nós entendemos e nós estamos servindo a Jesus. Mas aqui o texto nos diz que chegará um dia, um momento em que esse povo de Deus, ele se encontraria com Cristo, que Israel se dobraria novamente para Jesus. E esse versículo 17, ele é muito, muito interessante, porque ele fala de um Deus em festa. Ele fala de um Deus em festa através do seu povo. E olha só, diz assim, o Senhor, o seu Deus, está em seu meio. Aqui está falando do dia em que Israel se dobraria diante de Cristo. E diz assim, o Senhor, o seu Deus, ele está no meio de vocês. Olha só, ele está presente. E diz assim, ele é poderoso para salvar. Então esse Deus que ama Israel, ele jamais vai abandonar Israel. Esse Deus que ama o povo judeu, ele vai alcançar o povo judeu, porque esse Deus nunca deixou de estar no meio do seu povo e ele é poderoso para salvar. E o versículo 17 diz assim, ele se regozijará em você. Imagine um Deus se alegrando no povo de Israel. Deus junto com o povo, no povo, se alegrando. Com o seu amor a renovará. Deus vai renovar esse povo, o seu povo, com o seu amor.
Eles vão sentir o amor de Deus, de um Deus que jamais desiste deles. E diz assim: Ele se regozijará em você. Ele vai se alegrar, Ele vai se regozijar, Ele estará presente em vocês, o próprio Deus habitará em vocês. E a salvação, ela diz respeito a isso, o fato do próprio Deus habitar em nós. O apóstolo Paulo já dizia: porque hoje não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A salvação, ela é exatamente o fato de o próprio Deus, o próprio Cristo, Ele habitar e morar nos nossos corações. E o versículo 17 diz que esse Deus, ele vai se regozijar no povo, ele vai renovar esse povo com o seu amor, ele vai se regozijar, a Bíblia fala novamente que ele vai se alegrar com esse povo, e no final diz que ele vai fazer isso com brados de alegria. E o final desse versículo, ele é o mais interessante, porque eu queria que você imaginasse um Deus bradando de alegria. Olha só, um Deus que está bradando de alegria, um Deus em festa, porque Ele encontrou o seu povo, e o seu povo verdadeiramente o aceitou. O que são brados de vitória? É Deus dizendo: aleluia, que maravilha, que bênção, o meu povo está comigo, o meu povo enfim se voltou para mim, que legal, que bênção. Olha, Deus, Ele sendo Deus Todo-Poderoso, Ele se alegrando porque o seu povo o encontrou. E agora eu quero que você pense, se nós formos pegar essa palavra e vamos analisar ela já contextualizando para os nossos dias de hoje. Porque na verdade a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de amanhã de manhã. Olha só, a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Então ela anda na frente. Então essa palavra, ela é uma palavra que foi dita ao povo de Israel, mas ela é uma palavra que Deus traz para ministrar sobre a sua vida no dia chamado hoje. Na quarta-feira, o dia chamado hoje. Deus traz essa palavra para ministrar sobre a sua vida hoje. E essa palavra diz: o Senhor, o seu Deus, Ele está no seu meio, poderoso para salvar. Eu queria te dizer que esse Deus poderoso, esse Deus criador, esse Deus que sabe de todas as coisas, esse Deus que pode todas as coisas, um Deus que ressuscita mortos, um Deus que faz cegos enxergarem, um Deus que faz os aleijados andarem, esse mesmo Deus todo-poderoso, Ele está no nosso meio nos dias de hoje. Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que aqui a Bíblia está me dizendo que Ele é poderoso para salvar. E eu queria que você entendesse isso, que esse Deus Emanuel, o Deus que está no nosso meio, Ele é poderoso para salvar. Então o principal objetivo de Deus é nos salvar. E quando nós quando a gente vai analisar qual é a função nossa como cristãos, qual é a função da igreja para existir nessa terra, nós vamos chegar à conclusão de que assim como esse Deus, Ele é poderoso para salvar, Ele quer salvar Israel, esse Deus quer salvar todos os povos, Ele quer alcançar os perdidos, então nós podemos constatar que nós também somos salvos para alcançar as pessoas perdidas. Ou seja, a própria missão da Igreja de Cristo nessa terra é alcançar pessoas perdidas. Quando a igreja para de alcançar, quando a igreja para de evangelizar, quando a igreja para de avançar e ela olha só para dentro, só para a sua própria realidade interior e deixa de ir até os perdidos, ela perde a sua funcionalidade. Porque na verdade o desejo de Deus sempre é salvar, sempre é alcançar. E por isso hoje esse Deus Emanuel, Ele está querendo te salvar, Ele quer te alcançar nesta noite. E ali diz assim que Ele quer se regozijar em você. Ele quer se mover dentro de você, Ele quer se alegrar em você, Ele quer que você sinta nesta noite a presença dEle de uma forma forte, tremenda e alegrando o teu coração de dentro para fora. É se regozijar em você. E Ele quer, com o seu amor, renovar a sua vida. E agora, quando nós falamos sobre renovar, sobre renovação, eu quero me dirigir àqueles crentes de longa data, aqueles que já têm toda uma história dentro da igreja, aqueles que já servem a Cristo há muito tempo. Eu sou um desses crentes, porque eu já estou há 26 anos
convertido, servindo ao Senhor, mas há momentos na nossa vida em que esse amor de Deus, ele precisa nos renovar, senão nós acabamos sendo aquele vaso envelhecido, onde não dá para colocar algo novo dentro desse vaso. Então é necessário que de época em época Deus renove o vaso, que de época em época Deus faça algo novo no coração das pessoas. Então você que já é um crente, você que já conhece Jesus, você que já tem uma história com Ele, não importa a história que você já teve com Ele, mas importa a história que Deus quer realizar contigo. E eu te pergunto a você que já serve a Deus há tanto tempo, você vive de histórias passadas do que Deus já fez? Ou você está pronto para algo novo, para Deus realizar algo novo dentro do seu coração? E eu estou muito feliz, e eu gosto de falar sobre esse assunto, porque Deus, Ele realmente fez algo novo dentro do meu coração. E eu quero, nesse momento, aproveitar, já que a palavra ela é bem curta e bem breve, para contar para todos os ouvintes o que Deus fez no meu coração. O ano passado, eu passei um momento onde eu passei por uma crise ministerial. Ou seja, para nós que somos pastores, só quem é um pastor, só quem lida com o povo, cada um acha uma coisa, cada um complica por uma coisa. Olha, não é fácil lidar com pessoas. Não é fácil. Quem lida com pessoas, quem é pastor, sabe que não é fácil lidar com pessoas. Mas não foi esse o motivo. Mas a gente vai se desgastando com o tempo. A gente vai fazendo do mesmo jeito, a gente vai tocando a igreja da mesma forma. Mas o ano passado eu passei por uma crise ministerial, onde eu tive o desejo de ser liberado por Deus da função pastoral. Eu era Jonas. O ano passado eu andei como Jonas. E só faltou a baleia me engolir. Eu queria fugir do chamado. Eu queria que alguém pegasse o rojão, que alguém tomasse o meu lugar e assumisse a igreja, para que eu pudesse viver a minha vida e estar liberado dessa tarefa. Mas o mais interessante é que Deus não me liberou. Deus não me liberou do chamado. Deus não permitiu que a baleia me engolisse, mas Deus, Ele tratou comigo. Ele tratou comigo e Ele me deu a oportunidade de renovar todo o meu ser, todo o meu ser, a ponto de me dar um novo nascimento. Não aquele novo nascimento da conversão, mas Ele fez tudo novo. Ele encerrou o ciclo de um pastor até 2022 e Ele trouxe uma nova pessoa através da minha vida. Não que seja uma outra pessoa, é a mesma, mas Ele renovou todo o meu ser e Ele me deu uma nova esperança. Ele me deu uma visão. Ele me deu um caminho, Ele me deu a consciência de entender quem eu sou. E hoje eu sei quem eu sou, eu sei quem me chamou e eu sei para o que Ele me chamou. Hoje eu consigo andar por cima, como se andasse flutuando, enxergando além do que a igreja pode enxergar, além do que as ovelhas conseguem enxergar, porque a visão Deus não vai dar para as ovelhas, a visão Deus vai dar para o pastor. E quando eu fui ministrado pelo Senhor no ano passado, até mesmo em profecia, alguém me disse: chegou o tempo de andar sobre as águas, tu vai voltar para Sapucaia e tu nunca mais será a mesma pessoa. E eu voltei para Sapucaia renovado, transformado, mas o que mais está me deixando encucado é que por mais que eu conte isso para a igreja onde eu pastoreio, eu sei que muitos não conseguem aceitar essa ideia. E eu fico pensando como pode quando a gente não consegue enxergar. Mas, por outro lado, eu entendo, porque é eu que estou vivendo isso. É dentro de mim que vibra esse Deus poderoso. É na minha mente, é no meu espírito que foi entregado esta visão. Não foi no coração das ovelhas, mas foi no coração do seu pastor. E agora cabe ao pastor conseguir comandar e dirigir as ovelhas, apontando para a visão que Deus dá ao líder. Mas Deus, então, Ele me renovou. Com o amor dele, Ele me renovou. E hoje eu sinto como se eu estivesse começando o ministério, cheio de gás, cheio de força, cheio de esperança, cheio de vontade e curado das minhas mazelas interiores. Eu não me preocupo mais com o que os outros vão pensar de mim, porque a única coisa que me importa é o que Deus pensa de mim. É Ele que é o meu patrão, é Ele que é o meu mestre e é Ele que me chamou. Eu sei quem eu sou, eu sei quem me chamou.
chamou e eu sei para o que Ele me chamou. E nós vamos avançar para a glória do Senhor. Então esse Deus, Ele me renovou com o seu amor. E se você está desgastado pela obra do ministério, se você está desgastado, desanimado, cansado dessa vida de igreja, hoje Deus quer te renovar. Se você não encontrou ainda este Deus Emanuel, este Deus poderoso, hoje esse Deus que está presente, que está no nosso meio, Ele quer te salvar. Ali diz que Ele vai se regozijar conosco, Ele vai se alegrar conosco e Ele vai dar brados de alegria pela transformação que Ele quer realizar nos nossos corações. Imagine um Deus que te ama tanto a ponto de querer regozijar-se com você, a ponto de querer pular, vibrar dentro de você, porque Ele mora em você. Esse Deus quer com brados de alegria renovar a sua fé e fazer tudo novo. Então eu dirijo as minhas palavras nesta noite àqueles que ainda não encontraram Jesus. Aqueles que ainda não sentem essa paz que nós podemos sentir no nosso coração. Eu queria dizer para você, entrega a tua vida para Jesus hoje. Experimenta esse Deus Emanuel, esse Deus conosco, esse Deus que quer se alegrar dentro de você, esse Deus que quer dar brados de alegria por te encontrar nesta noite e neste dia. E me dirijo também a você que está desgastado, você que já serve a Jesus, mas está desanimado, está desgastado, não encontra mais motivação, você que não consegue mais enxergar este Deus poderoso, esse Deus que pode todas as coisas, nesta noite, neste momento, Ele quer renovar a tua fé e Ele quer fazer algo novo no teu coração. É esse Deus que eu creio, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que tem todo o poder, o Deus que é onisciente, onipotente e onipresente. Ele sabe de tudo, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, Ele tem todo o poder, Ele pode todas as coisas. É esse Deus extraordinário que a Bíblia fala e é esse Deus que precisa se manifestar nas nossas vidas. Então que nós possamos deixar hoje de lado os nossos achismos. Muitas vezes nós nos colocamos na frente do Senhor com os nossos achismos. Muitas vezes nós escutamos uma pregação não para sermos ministrados, mas para condenar a pregação, para se colocar acima da palavra, acima de Deus. Mas hoje é dia de nós nos encontrarmos com o Senhor e de sermos renovados pela sua presença. E eu quero repetir o versículo 17. Olha só o que diz o versículo 17, para que você possa gravar acima do que eu falei aquilo que a palavra de Deus te diz. Ela diz assim: o Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor o renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Eu ainda quero orar por você neste momento e quero que você guarde essas palavras no seu coração e que você jamais desista do Senhor. Se você não o conhece, jamais desista de alcançá-lo. Talvez a vida é difícil, talvez tenha alguma coisa que te impeça de conhecer esse Cristo, mas jamais desista, corra sempre atrás, lute pela sua salvação, até que você consiga, de fato, colocar toda a sua vida na presença de Deus. E você que está desgastado com essa vida de igreja, essa vida religiosa, deixa Deus ministrar o teu coração e renovar a tua vida e te dar uma nova esperança. Vamos orar então neste momento, pedindo a presença do Senhor sobre cada um de nós. Obrigado, Pai maravilhoso, Pai bendito, por esse momento, ó Deus, que Tu me dá aqui nesta rádio, aqui neste lugar, juntamente do evangelista, o Marionei e a Vanessa. Obrigado, ó Deus, porque Tu é um Deus tão poderoso, um Deus tão maravilhoso, e Tu usa, Pai, a cada um de nós, Pai, que se coloca querendo fazer algo para o Senhor. E não é nós, Pai, que temos o poder, mas a Tua palavra, ela é poderosa, ela entra, Pai, em nós, e ela é capaz de separar a alma do espírito, como a Bíblia já nos diz.
Que nesta noite, Pai, Tu possa realizar uma grande obra no coração daqueles que querem entregar a vida a Jesus nesta noite. Pai, entra nessa vida que está sofrendo, entra nessa vida, Pai, que está em tormento, essa vida que está sem paz, que nesta noite, neste dia, possa encontrar ao Senhor, confessar os seus pecados e entregar a sua vida a Cristo. Salva vidas, Pai, através dessa programação. E eu quero orar, Pai, por aqueles que já estão cansados desta vida de igreja, aqueles que já experimentaram tantas coisas maravilhosas da parte do Senhor, mas não têm tido mais comunhão contigo, aqueles que já andaram, Pai, vendo tantas coisas, mas hoje não sentem mais a Tua presença. Renova, Pai, pelo fogo do Teu Espírito, quebra, Senhor, os corações endurecidos, liberta, Pai, das algemas, das amarras que Satanás às vezes nos impõe, porque a Tua palavra diz que se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Ministra a Deus uma unção poderosa sobre as nossas vidas, para que a gente possa viver o melhor do Senhor, Pai, porque é isso que o Senhor projetou para cada um de nós. Assim a gente ora, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluia. Olha só, meu amado ouvinte, eu quero te dizer que o ano recém começou. 2023 recém começou. E está nas tuas mãos a decisão de ter o melhor ano da sua vida. Se você fizer as mesmas coisas que você fez no ano passado, o seu ano não vai ser diferente. Os resultados serão os mesmos. Mas faça diferente. Tome posse de todas as promessas da palavra de Deus e viva o extraordinário. Viva o máximo que Deus pode te oferecer, porque Ele pode muito. Deus é uma fonte inesgotável de toda a virtude e de todo o poder. Faça com que o seu 2023 seja o melhor ano da sua vida. Então eu concluo aqui a minha parte, deixando um abraço para o meu pai e deixando também um abraço aí para o João do Garimpo. O João do Garimpo também está nos escutando lá. Que Deus possa abençoar o irmão. Espero que essa palavra também tenha falado com vocês aí. Fiquem todos então na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e agradeço a oportunidade aí que o evangelista me deu de mais uma vez estar aqui. Amém, glória a Deus, né, irmãos? A parte, né, ele falou sobre, às vezes a pessoa não aceitar a pregação, não aceitar o ensino, e às vezes criticar, para reforçar o que o pastor Marcionei ministrou ao nosso coração. Tem uma palavra no livro de Provérbios, capítulo 13, no versículo 13, livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 13, só para reforçar a ministração, palavra com palavra, né? Que fala assim, ó, quem zomba da instrução, né, pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado, né? Então, se nós respeitar o mandamento de Deus, ou seja, tudo que Deus falou, tudo que Deus nos orientou, nos ensinou, né? Se nós respeitarmos a palavra do Senhor, nós seremos recompensados, conforme a palavra nos fala no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 3, né? Então o Espírito Santo de Deus, ele está na direção de tudo, né? Já tinha esse versículo aqui pronto, né? Porque o Espírito, ele está na direção de tudo, e o Espírito Santo de Deus, ele reforça a sua palavra. Então tá ali, né? Provérbios capítulo 13, versículo 13, quem zomba da instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. E eu fico muito feliz porque realmente, né, ele falou que, né, da mudança dele, muitos não acreditaram, não der bola, mas eu percebi, se me permite falar, pastor? Claro, não, permite? Tranquilo, o que eu mais quero é que as pessoas percebam que Deus pode fazer algo novo. Estou autorizado a falar então? Claro. Então tá bom, glória a Deus. Irmão, só eu sei como era difícil ter minha esposa aqui testemunho, né?
consegui trazer o pastor Marcionei para ministrar a palavra de Deus, né? E realmente, às vezes, a gente vai deixando tantas coisas entrar no nosso coração, na nossa vida. Às vezes eu via, ele falava algumas coisas para mim, e eu não vou respeitar ele, né? Vou respeitar os argumentos, né? Tudo que ele falou comigo, e vou orar por ele, né? Oro por todos, vocês sabem nessa porque é meu irmão, né? Vou orar por ele, e quem vai fazer a obra é Deus, né? Ele estava com umas outras, né, ideias, né, outros projetos, né, e não estava priorizando, né, pastor Ney? Não estava priorizando muitas coisas de Deus. Na verdade, foi como eu dei o testemunho. Eu queria fugir do chamado do Senhor. Eu era Jonas. Eu queria fugir do chamado do Senhor. Não consegui, ele não me liberou e ele fez tudo novo. E eu sou testemunho, né? Ele estava sendo Jonas, né? Estava fazendo o mesmo papel de Jonas, né? Fugindo do chamado, né? E eu por muitas vezes eu entrei em contato com ele e disse: Ney, vamos agendar para te levar uma palavra na rádio, na quarta-feira, na sexta-feira. E aí ele, não, porque não sei o que, blá, 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 né? E aí ia me levando na conversa. E eu amei, né? Deixa Deus trabalhar, vamos orar e Deus vai fazer a obra, né? Hoje ele me surpreendeu, tá ali até no WhatsApp. Eu até falei pra Vanessa: ô Vanessa, eu vou me arriscar a convidar o Ney pra pregar na rádio, mas eu já até sei, né? A Vanessa, convida ele. Vamos lá, vou tentar, né? Vai que dessa vez dê certo, né? Aí eu perguntei, né? Falei pra ele, né? Foi de manhã, né? Foi no início da tarde. Foi pela manhã. Foi pela manhã, né? Ele me mandou uma mensagem dizendo: não quer trazer uma palavra para nós hoje na rádio? Daí eu só disse: que horas? Nem disse sim, não, só disse: que horas? Eu até pasmei, demorei para responder. Mas deixa eu só falar o que está acontecendo. Deus, ele faz algo grande dentro de nós. E eu me determinei, um propósito que eu tracei para mim mesmo, para minha vida. Eu determinei para mim, tomei posse disso, estou me organizando para isso. Eu quero que 2023 seja o ano mais próspero, mais abençoado, mais poderoso da minha vida em questões ministeriais. Então eu estou assumindo compromisso, tudo que é obra de Deus eu quero e eu vou, e só se eu não puder, né? Então nós estamos trabalhando na nossa igreja com o projeto de uma igreja em células, através de cultos nos lares, cultos caseiros, né? E nós temos programação em casa, na quinta na minha casa, na sexta célula dos jovens, no sábado uma célula no Jardim América e domingo o nosso culto. Então essa semana eu estava cheio, terça-feira eu fui fazer visitação ontem para alcançar os jovens, hoje eu fui levar ceia para um irmão que não pode ir até a igreja, então de terça até domingo estava cheia a minha agenda. Daí um pastor me liga de Estância Velha: pastor Ney, pode vir dia 18 pregar aqui? Eu disse assim: vou olhar na agenda. Olhei, não estava nada marcado, posso. Então é tipo assim, é um ano que eu quero viver intensamente. O evangelista Marionei me convidou para pregar hoje, daí eu pensei, o meu compromisso era às 14h, eu tenho que trabalhar ainda hoje, mas eu pensei, de noite eu posso, então qual horário? Vamos lá, né? Então assim, eu vou abraçar tudo, eu entendo que é Deus me chamando. Por exemplo, não foi o convite do evangelista Marionei, foi Deus me chamando para estar aqui. Então tudo que Deus me chamar, eu vou, né? Não vou dizer não para ele jamais. Então estou assumindo a agenda de pregar fora, estou trabalhando bastante na nossa igreja, vou dar 10 meses intenso de muito gás, vou participar do conselho de pastores na cidade aqui, vou participar de todas as reuniões da nossa convenção, a Convenção Batista Independente. Então é um ano assim intenso para mim e eu quero dar o melhor. São 10 meses que eu quero realmente fazer tudo o que Deus me pedir para fazer. Exatamente, nós temos aí 10 meses pela frente. E é isso aí, meus irmãos. E como tem Jonas, né? Tem muitos Jonas no dia de hoje. Muitos que estão fugindo para não pregar a palavra de Deus. Muitos. Porque a outra coisa, são duas coisas que os Jonas, né? Os Jonas não querem pregar a palavra de Deus por medo de crítica,
por medo de perseguição, né? Não querem subir monte, porque monte, claro, dá luta, né? Eu juntamente com o evangelista, não, pastor, né? O pastor Alexandre Bernardo, estamos fazendo campanha, né? E o inimigo atacou a saúde dele, né? Atacou as finanças dele, atacou um monte de coisa, mas ele vai seguir, né? Ele não conseguiu estar comigo no domingo, né? Porque o inimigo atacou fortemente ele. Por causa dessa campanha de monte, eu também fui para o monte, com a minha esposa é testemunha, com dor de ouvido e com dor de dente, né? Porque o inimigo não atacou somente ele, né? Tá tentando impedir nós, sabe por quê, irmãos? Porque quando você sobe um monte, o inimigo ele fica furioso, porque você subindo ao monte para orar, Jesus Cristo subiu o monte com os seus discípulos para orar e buscar a Deus. O inimigo ele fica furioso porque ele sabe que todas as orações que você fizer lá em cima, cada palavra, nenhuma é em vão. Todas elas vão ao trono de Deus, né? O Senhor ouve cada palavra sua lá em cima e vai ter retorno. Toda oração ela vai ter retorno. Então o mal ele fica furioso, ele começa a atacar com todas as forças que tem, porque ele não quer que nós sejamos abençoados por Deus, né? Ele não quer perder. Ele não aceita perder. Porque o objetivo dele, né, é nos destruir, é destruir a família, destruir o casamento, né? Porque a família é o projeto de Deus, é um projeto muito valoroso, muito especial. Deus ama muito a família, né? E quando a gente se coloca como soldados de Deus, como soldados de Cristo, vou fazer monte, eu vou orar, eu vou buscar a Deus, né? Eu vou pregar, né? Eu vou fazer a obra. Você incomoda o inimigo. Por isso que muitos são Jonas, né? Porque imagina, não é diferente dos dias de hoje, porque o Jonas teve medo. Porque Jonas tinha que pregar para Nínive, e era uma cidade terrível, onde eles matavam as pessoas e penduravam nos palanques a cabeça, era corpo espalhado, era um povo cruel, maligno, perverso, né? E o que Jonas queria? Na final, Jonas queria era que Deus exterminasse aquele povo, exterminasse aquela cidade, né? E também ele tinha medo, né? Não, eu vou arrumar problema se eu for lá, se eu for pregar para essa gente, eu vou arrumar problema, né? Eu vou arrumar luta, eu vou arrumar dificuldade, né? Eu vou ficar doente, porque essas pessoas vão começar a me incomodar, vão começar a me perseguir, né? Vão tentar me prejudicar de uma forma ou outra. E hoje é assim. Hoje ninguém quer subir monte porque não quer luta, né? Hoje ninguém quer pregar a palavra de Deus porque não quer luta, não quer perseguição, não quer aceitar crítica, não quer lidar com luta, não quer lidar com crítica, não quer lidar com perseguição ou difamação, né? Calúnia. Porque o homem de Deus, o cristão, ele expulsa na pessoa para querer achar pecado, para achar erro, para achar isso, para achar aquilo, para acusar, para tentar derrubar a pessoa, porque tá sendo profeta na terra, tá pregando a verdade. E tu, pastor Marcionei, tu é um profeta de Deus, né? Deus te levantou, foi com 16 anos, né? Correto? Para ser um profeta da verdade, né? Para ser um homem de Deus com unção, com autoridade, com ousadia, né? Para ir para cima, para levantar a espada, ir para cima, não ter medo de nada, não ter medo de ninguém, né? E quem te levantou como pastor foi Deus, não foi o homem que te levantou como pastor, não foi porque se estudou tanto, se tornou, não é porque se tornou professor de teologia, né, que eu sei que tu é muito estudado,
Mas fora tudo isso, quem te levantou foi Deus, não foi o homem, né? Foi o Espírito Santo de Deus que te chamou com 16 anos para fazer a obra de Deus, né? E quando a gente estuda a palavra de Deus, que a gente faz teologia, que a gente é teólogo, não é porque é o homem que nos chamou, não foi. A gente apenas se aprimorou no conhecimento da palavra de Deus. Mas quem chamou foi Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Quem chamou foi o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos confiar em Deus. E nós não podemos temer a nada. Porque se você tiver medo, você pode se tornar um derrotado. E não é isso que o Senhor quer para você. Não é isso que Deus quer para nós, não é isso que Deus quer para nossa vida, né? E eu fiquei feliz, eu vi a mudança que houve na vida do pastor Marcionei, né, que foi lá para um... Como é que é o nome do lugar lá que foi? Eu nunca tinha participado de encontro com Deus e a gente tanto tempo na estrada, né, servindo ao Senhor, nunca participei de encontro com Deus. E eu fui no encontro com Deus em Venâncio Aires, na Igreja Batista da Paz, do pastor Edmilson Conceição. E eu fui para aquele encontro com Deus e eu pensei assim, a gente que estuda tanto e faz tantas análises e condenações e julga a palavra dos outros, eu disse assim, eu vou para esse encontro, mas eu vou de coração aberto. Eu vou, se é um encontro com Deus, então é para isso que eu vou para encontrar Deus. E quando eu cheguei naquele local, tinha um slogan que dizia assim, sua vida nunca mais será a mesma. E participei de todo aquele encontro ali, de coração aberto, deixei Deus ministrar sobre o meu coração. E é tão interessante que quando a gente está com o coração aberto, Deus tem facilidade em trabalhar. Então eu fui ministrado pelo Senhor lá, encontro com Deus, muito, muito maravilhoso. Recomendo a todos, quem vai num sabe que é tremendo, que é maravilhoso, e olha, mudou a minha vida, realmente fui ministrado e Deus fez algo grande naquele dia lá, e eu recomendo a todos. Duas coisas que hoje eu recomendo a qualquer pessoa que quer experimentar o máximo de Deus. Olha aí. Participar de uma igreja em células, conhecer o que é um trabalho em células, porque ela retoma o modelo primitivo, onde a gente sai do templo e a gente vive a vida de igreja nos lares, em cada casa. Então, as igrejas em células hoje são igrejas com 300, 400, 500 membros. E outra coisa que eu recomendo é participar de encontros com Deus, trabalhar com encontros com Deus, porque essas duas coisas são ferramentas evangelísticas poderosas e de muita libertação também. Então, tenho experimentado isso e recomendo. E nunca vi alguém falar mal, né? Eu nunca vi uma igreja que trabalha em células que não cresça. Eu já vi o contrário, igrejas que não trabalham em células e nunca crescem. É sempre os mesmos 30, tu batiza 2, desvia 5, batiza 3, desvia 7, e a igreja vive ano após ano a mesma vida, né? Mas quando nós olhamos para uma igreja aí, uma mega igreja com 500 membros, pergunta para eles como é que eles chegaram a 500 membros. Trabalho em células, não tem como trabalhar do maior para o menor, sempre do menor para o maior. E também o encontro com Deus é muito poderoso porque ele liberta as pessoas. Então são dicas, só dicas, né? Mas trabalho em célula é culto nas casas, é isso? Como é que funciona? Na verdade, trabalho em células é assim, ó. O modelo que nós temos hoje de igreja, até é bom para esclarecer os ouvintes, ele é um modelo tradicional. Então, o modelo tradicional, houve tempo em que ele funcionava muito bem. Tudo na vida a gente tem que entender que são ferramentas. Deus não determinou que fosse daquela forma. Então, o sistema tradicional é aquele sistema onde a gente se reúne no templo, tudo está direcionado para as 4 paredes, e daí tem o culto da oração, o culto dos jovens, o culto disso, o culto daquilo. A gente trabalha sempre querendo que os pecadores vão até a igreja. Então, é um trabalho onde tu leva pessoas para a igreja.
igreja. Esse é o modelo tradicional, é o que não cresce mais. A gente sabe que ele chega num limite. E o trabalho em células, ele é diferente. Ele é um trabalho onde a gente vai atrás dos pecadores. E o Billy Graham, ele já dizia que a Bíblia nunca disse para os pecadores irem para a igreja. Pelo contrário, a Bíblia diz que a igreja deve ir atrás dos pecadores. Então o trabalho em células, ele é uma ferramenta evangelística. Por exemplo, eu abri a minha casa, abri a porta da minha casa, a gente tem um templo, nós temos uma igreja, mas eu abri a minha casa e já deixo o convite aí para quem quiser participar. Amanhã, às 7h30 da noite, tem célula lá na minha casa. Então, através da minha casa, eu ataco os vizinhos que passam na frente, eu falo com todos os vizinhos e eu convido os vizinhos para uma reunião na minha casa. Então, é muito mais fácil as pessoas irem na minha casa do que irem na igreja. Então, o que acontece? Nós vamos começar esse ano com 4 células. A gente vai usar a nossa casa e os nossos relacionamentos para ganhar alma para Jesus. Porque se nós hoje ir para a praça, ligar uma caixa de som e um microfone, as pessoas não vão dar crédito. Elas vão dizer assim, mas é um louco gritando no meio da praça. Então nós precisamos entender que vale esse tipo de evangelismo, mas ele não funciona mais. Então a gente precisa buscar em Deus sabedoria para ver o que funciona, o que vai fazer com que as almas se convertam e mais pessoas conheçam Jesus. Então a gente entende que hoje, como eu disse assim, podem observar. Observe uma igreja com 500 membros. A igreja tal tem 500 membros. Como que ela tem 500 membros? Uma igreja fervorosa, viva e muito grande. Ela trabalha com células. Por quê? Porque dentro do grupo pequeno a pessoa é muito bem cuidada. Então o trabalho com células é uma igreja que vive a semana reunida nos lares e apenas está no templo no domingo à noite no culto de celebração. É uma forma de trabalhar e dentro da nossa convenção, na Convenção Batista Independente, a gente tem igrejas que trabalham em células e as que não trabalham em células. Nós temos igreja no padrão tradicional, aquela igreja que é a mesma coisa que sempre foi. Culto de oração, culto de jovens, culto de domingo à noite, é todo mundo ali dentro da igreja, olhando só para dentro, esperando que o pecador tropique, caia para dentro do templo para ouvir a palavra, aquele sistema tradicional. Nós temos igrejas batistas independentes assim, mas nós temos dentro da nossa convenção as igrejas que abraçaram a visão de células, que estão nesse mover de trabalhar a partir dos lares, treinando líderes e colocando os crentes para trabalhar. Então, dentro da nossa convenção se vê claramente, as igrejas que crescem não são a do modelo tradicional, são as que trabalham no modelo de uma igreja em células, né? Mas é uma dica que eu dou, de repente isso pode soar novo para ti, mas dá uma pesquisada, dá uma analisada aí, porque vale muito a pena. Eu estou muito feliz a gente trabalhar assim a partir da casa da gente, convidar os vizinhos, os amigos, tá ali bem à vontade numa roda, é maravilhoso. Culto no lar é maravilhoso. E a partir da casa, do lar, que nós vamos ganhar pessoas para Jesus. A partir dos lares, nós vamos encher a igreja. Essa é a ideia. Glória a Deus. E é realmente isso, né? Porque vai fazendo aquela amizade com os vizinhos, né? Vai se aproximando dos vizinhos, os vizinhos vão, né? Participando da reunião ali, né? Que é um culto, né? Ministração de uma palavra, uns louvores. E, né, que bacana vocês, bacana o trabalho que vocês estão fazendo, né? Começa a ir para a igreja também, né? Começar tudo para a igreja, né? Sim, é isso? É que assim, nós vamos começar esse ano com 4 células, né? Então a gente vai trabalhar semanalmente, cada dia da semana é uma célula, e os líderes estão sendo treinados para trabalhar sempre com a visão no evangelismo e para que a célula chegue ao número de 15. Então a ideia é nós começarmos no lar uma reunião, vai começar às vezes com 4 pessoas, 5 pessoas, mas a gente vai trabalhar orando, jejuando, evangelizando, para que a célula chegue a 15. Quando ela chegar em 15, no final do ano ela se divide em 2. Então ela vai se dividir numa de 7 e outra de 8. Então a célula cresce e se divide, cresce e se divide. E assim a gente vai despertando lideranças e crescendo. Então esse ano nós temos 4 células. O nosso foco, o nosso trabalho em 10 meses vai ser o ano que vem nós ter 8. Então essas 4 células elas vão crescer para a glória do Senhor, e no ano que vem elas vão ser 8. Então, se no ano que vem eu tiver 8 células com 10 pessoas em cada, e 8 líderes trabalhando sobre o meu comando, sobre a instrução pastoral, eu tenho no mínimo 80 pessoas.
Então, quando a gente vai pro culto de domingo, nós temos 80 pessoas, não temos mais 30. Mas já trabalhou com isso aí, né? Quando nós estávamos na primeira igreja batista. Não, na verdade, Não teve lá? Na verdade, eu sempre fui extremamente contra o trabalho de célula. Tu era eu sempre fui contra o Olha trabalho só com como as coisas células. mudam. Só que Deus, ele trabalhou no meu coração e não tem como negar. As igrejas que crescem são as igrejas que trabalham em células. É verdade, eu me lembro. É uma irmãos, ele era ferramenta contra evangelística, não tem como ser contra isso. Então eu acabei me convencendo. Então esse ano a gente quer ter aí 4 células, se nós tiver 10 pessoas em cada célula, 40. E no ano que vem, tendo 8 células, eu me lembro que 80. tinha na época o pastor, não vamos falar o nome aqui, né, pra evitar qualquer coisa. Mas tinha um pastor lá que trabalhava com célula, né? E tu era contra, né? Sim, eu era contra, eu endureci o meu coração e inclusive saí da igreja. Saiu da igreja e hoje eu por olho, causa disso. Não, e hoje eu olho eles estão muito bem. Eles estão Eles bem estão hoje? muito Eu bem. não Já construíram o templo novo, a igreja mais. está crescendo e seguem firmes naquela visão que Deus deu para eles. Verdade. Então eu fui um dos que endurecia o coração, porque eu era muito tradicional, muito formal, né? Então a gente não quer aceitar essas coisas novas aí. A gente acha que a Bíblia diz até o jeito que tem que ser, né? Não adianta, a gente tem que se desapegar e tem que cumprir o ID. Eu acho assim, ó, que se o objetivo for cumprido, não importa a forma. Mas era na época que tu era batista tradicional, né? Batista tradicional. Eu me recordo, naquela época eu cria nos dons espirituais, eu me lembro, tu mudou muita coisa, né? Era um batista tradicional que não cria, eu me lembro, tu não cria no batismo com o Espírito Santo e tu não cria no dom de língua, tanto que hoje tu fala em língua 2 horas seguidas, né? Sim, Se deixar, tu fala 2 horas seguidas sem repetir palavra, não é que nem eu algumas palavras, né? Que cada um é uma experiência, é uma experiência diferente, né? Deus te batizou com o Espírito Santo e Deus te deu um dom de língua maravilhoso, muito lindo quando tu fala, né? Vai, né? Tempo falando e tudo na vida, irmãos, né? Na vida cristã é um aprendizado. A gente vai evoluindo. Eu me lembro que na época eu já sempre fui mais assim, vamos ser sinceros, né? Mais pentecostal, né? Que tu, vamos ser sinceros. Né, a gente é irmãos em sangue, mas eu sempre fui mais pentecoste do que ele. Eu sempre... Eu vou te falar uma coisa, Maranê, que eu acho interessante. É engraçado que tu corre para as igrejas mais pentecostais, mais estilo Assembleia de Deus, mas sente a falta da organização batista, né? Exatamente. Porque os batistas são muito organizados, muito focados na palavra, mas são coisas que cada igreja é uma igreja. Não tem como ser tudo igual, né? Não dizendo que as estilo Assembleia são desorganizadas, né? Mas tem muita igreja desorganizada. E a Batista ela é muito padrãozona, né? Cheia dos padrões. Exatamente. Mas são estilos de igreja para alcançar todos os tipos de pessoas, né? É verdade. Mas a gente cresceu muito, né, pastor? Né? Aprendemos muito, né? Amém. Evoluímos muito, né? E o horário se foi, meu Deus do céu. Mas é isso aí, meus irmãos. Muito obrigado a todos, né? Que Deus abençoe a vida de todos. Já uma live aqui já caiu, não precisou cortar, né? Que bom. E é isso aí, meus irmãos. Muito obrigado a todos, né? Foi muito produtivo hoje, né? Com o pastor Marcionei Moreira, né? Com certeza vai ter outras oportunidades para nós pregar a palavra, nós dialogar um pouco mais. E realmente, né? Mais pentecostal, porém, né? Ele foi sincero e verdadeiro, sinto saudade da organização batista. Tu sabe que eu sinto vontade, que eu sinto saudade, porque foi de lá que eu vim, né? Mas aprendi muito a palavra, a organização, o ensino, né? É tudo muito, muito bom, né? Mas eu jamais vou falar mal da Igreja Batista, não é porque não é... A gente tem que respeitar cada igreja, cada doutrina, a forma que é. E quem diz que a Igreja Batista não é pentecostal se engana, né, pastor Marcionei? É só dar lugar, né? A Igreja Batista Independente é pentecostal. Essa igreja que eu pastoreio é uma igreja pentecostal. Né? Nós cremos em todos os dons e cremos no batismo do Espírito Santo como uma experiência pós-salvação, né? Então nós somos carismáticos ou pentecostais. Exatamente. Ela assim, ó, porém, irmãos, né, é bom explicar. Ela é uma igreja, né, a Batista Independente, ela é uma igreja
como é que se fala? Pentecostal? Pentecostal ou carismática. Ou carismática. É a mesma coisa, pentecostal ou ela carismática. Ela não tem doutrina de veste, né? Nessa área... Ela não tem... Nessa área... Ela não tem usos e costumes. Isso, usos e costumes. Então é bom explicar para os irmãos. Quando a gente fala doutrina, tipo assim, doutrina, daí é Bíblia, né? Doutrina não é roupa. Tem gente que fala doutrina e entende roupa. Doutrina são os princípios básicos da fé. A palavra doutrina é o que a Bíblia ensina, os princípios básicos da fé, né? Isso. Então, quando a pessoa tem aquele costume das vestes, aquilo a gente chama de usos e costumes. Então a nossa igreja, ela não tem usos e costumes. Só que não pode ir de bermuda na igreja, que é falta de respeito. As mulheres não podem andar pelada, porque também é falta de respeito. Não é que tudo pode. A gente só não tem usos e costumes. A gente não obriga nossas mulheres a usarem saia. E a gente entende que os homens não precisam usar terno, gravata e paletó. Não obrigatoriamente, né? Então a gente não tem usos e costumes. Mas não aceitamos ninguém que se veste indecentemente, sem respeito, ou de uma forma assim muito chamativa, né? A gente não aceita isso, porque a Bíblia não aceita. Não, né? E os frutos do Espírito Santo que fala é Gálatas 6, né? Aí ele tá falando, não fala de veste. Veste não tem nada a ver com fruto do Espírito, né? Na verdade, a Bíblia, ela não fala de vestes, né? Sendo bem sincero, a Bíblia, a palavra de Deus, ela não fala de vestes, então tem que ser sincero. Até tu podia trazer para nós um estudo, uma hora na rádio sobre isso aí. A Bíblia, ela diz assim, ó, olha só o que diz, ela diz que Deus não é como o homem que vê o exterior, mas ele vê o coração. Então a própria Bíblia diz que Deus não é como o homem. Então essa história de só olhar o exterior... Exatamente, o homem só vai julgar pelo que vê. É doutrina de homens. Exatamente. É a mesma coisa, se eu colocar um terno e uma gravata, ou se eu não estiver de terno e gravata, o que muda? Biblicamente não muda nada. O que vai mudar são as minhas atitudes, se eu sou salvo, se eu sou um cristão ou se eu não sou. Não é o que eu visto que muda. Porque senão tu pode pegar um bandido, um marginal e dar um terno pra ele. Dar um terno e uma gravata pra ele tá santo. E quantos já saltaram de terno e gravata aí, né? Os políticos nos saltaram roubam carro de forte aí, de paletó e gravata. Mas é claro que as igrejas têm os seus costumes e a gente respeita, né? Por exemplo, até pouco tempo atrás eu pregava só de terno e gravata. Hoje eu entendi que não é tão necessário, até pra gente estar mais próximo do povo, a gente não é mais do que eles, parei de usar terno e gravata. Deixei mais para um momento assim mais solene, sabe? Glória a Deus. Mas nada contra quem quer usar. Tranquilo. Então é isso aí, né, isso é pastor? Detalhe. Amém. Isso aí, pastor. Muito obrigado a todos. Então, um forte abraço. Se Deus permitir, nós estaremos de volta sexta-feira que vem, às 5 horas da tarde, com mais uma programação. Se despede, pastor, rapidinho. Amém, amém. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Perdoe-me qualquer coisa. Procurei ser extremamente bíblico. Fiquem todos aí na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenham todos uma boa noite, um bom final de semana. Fui. Amém.